A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que acompanham o nosso canal. Nós estaremos estudando para o próximo fim de semana a lição 7, com o tema Uma prova de fé, a entrega de Isaque. Hoje vamos mergulhar na profunda e maravilhosa doutrina da obediência sacrificial e da provisão divina no Monte Moriá. Então fica conosco até o final, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Amém. Puxa, é um privilégio imenso estarmos aqui hoje para abrir as Escrituras juntos, né? E buscar esse entendimento. Com certeza. E para fundamentar a nossa conversa, a gente precisa ler o texto áureo que está lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 2, onde Deus diz: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Nossa, só de ouvir essa leitura a gente já sente o peso da ordem, sabe? Demais. E a verdade prática dessa lição 7 é que nos dá o norte, né? Ela diz que Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Exatamente. E para os professores da EBD que estão nos ouvindo, a gente tem 3 objetivos muito claros nessa lição, tá? O primeiro é a rendição. A prontidão do Abraão, né? Isso, a prontidão dele em entregar o que ele tinha de mais precioso. O segundo objetivo é a confirmação. A gente vai refletir muito sobre essa promessa que foi selada. E o terceiro, que eu acho tremendo, é a provação. A demonstração de que a fé é genuína, ela é provada de uma forma extrema. Extrema mesmo, porque quando a gente faz a leitura bíblica lá em classe, do versículo 1 a 11 de Gênesis 22, a gente vê o chamado de Deus, que choca, né? A preparação ali na madrugada. Sim, no escuro ainda. Exato. Aí vem a declaração de fé para os servos, a edificação do altar e, ufa, finalmente a intervenção divina no final. Mas olha, vamos ser muito sinceros aqui. Como a gente concilia esse paradoxo? É um paradoxo e tanto. Sabe, Deus promete que Abraão seria pai de multidões através do Isaque. E aí o mesmo Deus manda sacrificar o herdeiro. Como a gente ensina isso sem parecer que Deus quer destruir o crente? Essa é a grande questão que todo mundo se faz na escola dominical. E a resposta, ela precisa de um fervor pastoral para a gente entender. A prova de Deus não visa destruir a gente, de jeito nenhum. Glória a Deus por isso. A prova serve para revelar onde a nossa confiança está verdadeiramente firmada. Deus não precisava testar Abraão para saber o que tinha no coração dele, né? Deus é onisciente. Verdade, Deus já sabia. Quem precisava saber é o próprio Abraão. O Senhor estava ali levando a fé dele para uma fornalha, sabe? Para revelar a glória divina e mostrar que a fé dele não estava firmada só na bênção. Mas sim no abençoador, né? E, tem um detalhe do contexto que me deixa impressionada. O timing dessa ordem. O momento exato. Isso. A ordem não vem no começo da jornada. Deus não pede Isaque quando Abraão estava saindo lá de Ur. Vem no auge, quando as promessas já tinham se cumprido. Isaque já era a alegria da tenda. Por que no auge? Porque é no auge que mora o perigo. É na estabilidade que nosso coração corre o maior risco de criar uma idolatria silenciosa, sabe? Quando a gente está no deserto, a gente depende de Deus para tudo. A gente clama todo dia. Exato. Mas quando o milagre chega, quando a vida está tranquila, a tendência humana é transferir a segurança que antes era de Deus para a própria bênção. Nossa, muito forte isso. E aí a gente vê a prontidão da fé ativa dele. Ele levanta de madrugada, sem questionar. Ele não vai debater com Deus. Ele sequer avisa Sara. Nem a Sara ele avisa, ele simplesmente vai. A obediência é imediata. Eu fico pensando, a fé é tipo escalar uma montanha, né? Bela analogia. Quanto mais alto a gente sobe, mais rarefeito fica aquele ar das nossas certezas humanas. Mas, em compensação, a visão do caráter de Deus fica muito mais clara. Só que eu me pergunto, como ele conseguiu essa frieza emocional toda? Porque no passado ele não era assim. De forma alguma. Olha o contraste. Para entender essa fé madura no Moriá, a gente tem que lembrar da fé inconstante do passado. Lá no Egito, por exemplo. Isso. Quando faltou comida, ele mentiu no Egito com medo de morrer. Diz que a Sara era irmã dele. Verdade. E depois teve aquela confusão com a Agar também, né? Exatamente.
A promessa demorou, ele aceitou o plano humano da Sara, teve o Ismael e gerou um problema que dura até hoje. Ele aprendeu apanhando, sabe? As soluções humanas geram tragédia, mas a dependência de Deus gera milagre. Então ele amadureceu mais aflições. Muito. A fé dele no Moriá é o resultado de quem já entendeu que o jeito humano não funciona. É, faz todo sentido. E quando eles chegam lá, isso nos leva para o altar, que é a parte da confirmação da promessa. O verdadeiro elo da promessa não era o menino Isaac, era o próprio Deus. A entrega ali prova que o doador é mais amado que a dádiva. Aleluia. E olha a frase que Deus diz do céu: agora sei que temes a Deus. A fé do Abraão ali deixou de ser teoria, sabe? Deixou de ser sentimento para virar uma obra radical. Quem crê de verdade nas promessas aprende a obedecer às ordens, por mais absurdas que elas pareçam para nós. Até mesmo sacrificar o filho. Mas tem um detalhe teológico aí que a gente não pode esquecer, né? O livro de Hebreus fala sobre isso. Profundo isso. Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19. Abraão cria na ressurreição. Sério, ele já tinha essa visão? Tinha, pensa comigo. A lógica da fé dele foi assim: se Deus prometeu que de Isaac vem a minha descendência, e esse mesmo Deus, que não mente, está mandando eu sacrificar o menino, então se ele virar cinzas, Deus é poderoso para ressuscitar das cinzas. Uau, Ele confiou no caráter imutável de Deus. totalmente. E o juramento de Deus depois, quando ele diz, por mim mesmo jurei, é todinho baseado nessa obediência que não questionou nada. Que coisa maravilhosa. Mas sabe, a gente precisa falar do momento de maior tensão no capítulo 22, versículo 7. Quando Isaac pergunta, pai, o fogo e a lenha estão aqui, mas cadê o cordeiro? É de cortar o coração. Uma cena dramática. E aqui entra uma tipologia bíblica que o pastor Ilianai Cabral explica muito bem nas nossas fontes. O Monte Moriá tipifica o Calvário. O próprio lugar do sacrifício de Jesus. Isso mesmo, a fé do pai, Abraão, entregando o único filho que ele amava, tipifica o nosso Deus Pai entregando o seu filho unigênito pela humanidade. E o Isaac? Porque a gente tem mania de ver o Isaac como uma criancinha indefesa, né? Aquela imagem passiva. Ah, mas não era mesmo. E aqui está o fogo do ensino para EBD. Isaac não era uma criança de colo. Ele era um jovem vigoroso. Pensa na quantidade de lenha necessária para queimar um sacrifício inteiro. Nossa, é verdade, muita lenha. E quem subiu o morro carregando essa lenha pesada? Foi o Isaac. Ele era forte o suficiente para resistir ao pai, que já era um idoso de mais de 100 anos. Ele podia ter empurrado Abraão e fugido. Ele podia simplesmente ter dito, tá maluco, pai, e ido embora. Podia, mas ele não fez isso. Ele se submeteu voluntariamente. 2 corações se renderam naquele altar. O Isaac tipifica Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, que carregou a própria cruz de madeira ladeira acima. Manso e obediente. Exato. Jesus podia ter chamado legiões de anjos, mas ele foi mudo para o matadouro, por obediência ao Pai. Isaac é o pai da obediência no Antigo Testamento. Que legado de humildade! Isso mostra que a verdadeira grandeza espiritual nos torna peregrinos humildes, né? Submissos a Deus, conscientes de que a nossa pátria não é aqui, é celestial, mas trazendo isso para a nossa vida prática hoje. Para a aplicação devocional dos alunos, né? Isso, a gente precisa desafiar quem está acompanhando a gente. Qual é o nosso Isaac? Porque a gente não vai subir um monte de pedra com o cutelo na mão. Ainda bem, né? Pois é, mas a gente tem o nosso Isaac. Com certeza temos. O Isaac, irmão, representa os nossos sonhos mais profundos, os nossos afetos, planos, carreiras, ou aquelas falsas seguranças que, de um jeito muito sutil, vão ocupando o trono do coração. Aquele lugar que só pertence a Deus. Isso. E o fervor pentecostal nos lembra que a fé não é uma coisa passiva de ficar só no banco da igreja. A lição prática é: crer é colocar os pés onde a palavra de Deus aponta, mesmo quando os nossos olhos humanos não conseguem enxergar o caminho. A gente precisa caminhar para o nosso próprio Moriá, pegar essas coisas e colocar no altar. Mas muita gente tem medo de fazer isso, né? De entregar para Deus e perder tudo.
É o nosso maior medo. Mas Deus não pede uma entrega para nos empobrecer, né? Tem um descanso nessa rendição. Muito pelo contrário. Tudo que a gente coloca no altar com amor genuíno e entrega total, sabe o que Deus faz? Ele purifica, ele vivifica e devolve transformado. Aleluia! A nossa ansiedade tem que dar lugar ao descanso, porque o nosso Cordeiro Supremo já foi providenciado no Calvário. A gente não precisa mais viver com medo do sacrifício. É a revelação de Jeová Jiré, o Deus que vê e que provê. O Moriá é o lugar exato onde a confiança absoluta do homem se encontra com a provisão sobrenatural de Deus. Quando a nossa obediência encontra a fidelidade dele, o impossível acontece. E olha, eu quero deixar um pensamento provocativo final para todo mundo pensar durante essa semana. Fala pra gente. O que é que acontece depois do Moriá? Depois do Moriá, A gente sempre foca na subida do monte, na dificuldade, mas a descida do monte é tão importante quanto a subida. Abraão e Isaac desceram daquela montanha completamente transformados. nossa, é verdade. A relação deles com Deus mudou pra sempre. Mudou. Quando a gente entrega o nosso tudo, a gente não desce do monte vazio. A gente desce cheio. Cheio da certeza e da intimidade de quem conhece o provedor face a face. Por isso, coloque o seu melhor no altar e descanse. Que maravilha, que palavra forte. E se vocês gostaram desse conteúdo, deixem seus likes e compartilhem este vídeo para outro aluno ou professor da EBD. Esperemos por vocês na próxima aula. Que sua EBD no próximo domingo seja abençoada e que o Espírito Santo transforme sua vida. Amém? A paz